E nesse vídeo vamos perder o medo das funções trigonométricas. Por que eu falo isso? Porque muita gente tem medo, né? Só o fato de uma função ser trigonométrica. Mas a função trigonométrica, ela é bem parecida ou é a mesma coisa que todas as outras funções que você já estudou, tá ok? O que a gente tem que saber aqui é que lembrarmos dos conceitos de funções. Somente isso. Para nos ajudar, né, para fins didáticos, eu coloquei o ciclo trigonométrico aqui, tá ok, pessoal? Então, lembrando que uma função seria uma relação entre dois conjuntos. Então, aqui a gente vai ter dois conjuntos, onde o primeiro seria o nosso domínio, os elementos que estariam o domínio, e o segundo, onde tem os elementos do contradomínio. Os elementos do nosso domínio vão flechar alguns elementos do contradomínio, certo? E esses elementos, por exemplo, como a gente está trabalhando agora com seno, cosseno, tangente, né, são funções trigonométricas, saber quem vai flechar quem vai depender da função aqui. Então vamos pegar como exemplo a função seno. Então o número que vai ser flechado, que está aqui, vamos chamar de y, ele vai ser igual ao seno do número que está aqui. O x vai ser o número que está aqui, que vai ser dado em ângulos, pessoal. Tá ok? Então esses números que estão aqui são ângulos, que podem ser dados em graus, tá ok? Ou também como radiano, né? São duas medidas que usamos para ângulos. Beleza, então imagine aqui que estivéssemos medindo em graus, por exemplo. Então vamos pegar aqui um número negativo, menos 1 grau, por exemplo. Menos 1 grau a gente sabe que existe no ciclo trigonométrico, certo? Se andássemos, por exemplo, no sentido negativo, teríamos, por exemplo, o menos 1 grau, que estaria bem próximo aqui, seria um ângulo bem pequeno, né? Então menos 1 grau é um ângulo. Quem é o seno de menos 1 grau? Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Ora, 1 grau, né, negativo, o seno dele vai ser igual a menos 0,02 aproximadamente. Então, aqui teríamos menos 0,02. Então, o seno de onde o x é menos 0, ou, aliás, menos 1 grau, né? Então, estaria aqui. Então, perceba que o nosso ângulo, né, o seno desse ângulo, ele vai ser negativo, pois estaria aqui abaixo do eixo dos senos, tá ok? Na parte negativa do eixo dos senos. Então, menos 1 grau, ele vai ter que ser negativo. Beleza, com isso aqui a gente forma um ponto. Então perceba que esse ponto aqui está relacionando grau com o número real, tá ok? Então perceba que você pode colocar qualquer número aqui, claro, representando ele com grau, certo? Porque estamos trabalhando com ângulo. Aqui estariam os nossos ângulos e aqui o seno desses ângulos. Então a nossa imagem vai ser exatamente o seno desses ângulos que estamos colocando aqui. E perceba que podemos colocar qualquer ângulo aqui, ou seja, qualquer número real, qualquer número representando o ângulo aqui. Ou seja, o domínio aqui seria todos os números reais, tá ok? Então, por exemplo, vamos colocar aqui números que já conhecemos. Vamos colocar aqui, por exemplo, 30 graus. Então, seno de 30 graus, né? Então, temos o ângulo de 30 graus. 30 graus vai flechar quem? Ora, seno de 30 a gente sabe que é 0,5, certo? O ângulo de seno, o seno de 30, né, seria um número positivo e no ciclo trigonométrico ele seria 0,5. Vamos pegar aqui um outro ângulo conhecido, 60 graus. 60 graus a gente sabe que ele vai flechar algum número que a gente já conhece, certo? Que seria o raiz de 3 por 2. Raiz de 3 por 2, né? Então 60 graus, o seno de 60 daria 0,87 aproximadamente. Então, teríamos aqui 0,87. Exatamente isso. O seno de 60 é 0,87. O 90 graus, por exemplo. 90 graus vai flechar um número que também já conhecemos. Então, só para não ficar muito diferente aqui. Então, 90 graus vai flechar o 1, certo? Porque o seno de 90 graus, a gente sabe que é o próprio 1 aqui. O seno de 0, por exemplo, o seno de 0 é 0. Então, 0 grau aqui, por exemplo, ele iria estar flechando, né, um elemento aqui no contradomínio, que é o próprio 0. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente acaba formando os nossos pontos, certo? Que a gente vai colocar no nosso gráfico. Isso aí é assunto do próximo, da próxima videoaula. Só que a gente pode representar os ângulos, olha só, que interessante. A gente pode representar, isso aqui estaria os nossos pontos aqui, 30 graus vai flechar 0,5, o 60 graus vai flechar o 0,87. Então perceba que com isso a gente vai poder montar o gráfico da função seno. Então isso aqui não é o gráfico da função seno, isso aqui é o ciclo trigonométrico, cujos pontos têm ordenada
né? Aliás, abscissa, que é o cosseno, e a nossa ordenada é o seno. Então, é um par ordenado, onde o primeiro é o cosseno e o segundo é o seno. Aqui é o ciclo trigonométrico. Esses pontos são coordenadas formadas pelo cosseno e seno, ok? Na nossa função seno, o gráfico da função seno, e a gente vai ver isso melhor na próxima videoaula, vamos ter aqui, seria o gráfico da função seno, né? Então, o seno do θ e aqui o nosso θ. E esse gráfico aqui, pessoal, no nosso domínio, que seria no caso aqui dado em ângulo, o exemplo que a gente utilizou, então aqui estaria 1 grau, 2 graus, né? O 30 graus, 90 e assim iria. Só que a gente pode também trabalhar o nosso domínio com o radiano, como eu falei. Então, por exemplo, aqui, né, saber quem vai flechar quem vai depender da função que a gente está trabalhando. Só lembrando, né, então a gente está utilizando a função seno, mas poderia ser também a função cosseno, a função tangente. Isso aqui é só para exemplo, tá ok? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer, ou melhor, plotar, conhecer a função seno, tá ok? Então, a função seno, agora com os ângulos não medidos em graus, e sim os ângulos medidos em radiano. Então, aqui a gente vai ter o nosso θ, ele não vai ser dado em grau como foi ali, e sim o nosso θ aqui vai ser dado em radiano. Vamos trabalhar também com a função seno. Então, quem seriam os valores que os ângulos que estão aqui irão flechar? Ora, serão os mesmos valores. Só que eu trouxe isso aqui justamente para a gente prestar atenção no seguinte detalhe. Por exemplo, 0 radiano, ele vai estar flechando um número aqui, certo? 0 radiano é a mesma coisa que 0 grau. Então, se a gente quiser até fazer a transformação, 0 grau vai dar 0 radiano. A gente aprendeu a fazer isso. Por quê? Pi radiano equivale a 180 graus, certo? Ou seja, 0 grau vai equivaler quanto radiano? Ó, você fazendo essa conta aqui, vai encontrar aqui, vai ser o próprio zero, beleza? Então, o 0 radiano vai estar flechando o zero aqui. Um detalhe interessante, 1 radiano não é a mesma coisa que 1 grau. Então, o 1 radiano não vai estar flechando, por exemplo, como a gente viu aqui, a gente não viu, né? Então, 1 grau, por exemplo, 1 grau iria estar flechando quanto? Vamos pegar aqui a nossa calculadora. 1 grau, seno de 1 grau, é 0,02, certo? Positivo. Então, 1 grau, ele estaria flechando aqui, né, o 0,02 positivo. Só que 1 radiano não vai estar flechando 0,02 porque 1 radiano não é 1 grau. Olha só que interessante, a gente vai ver o porquê. Vamos pegar aqui as medidas agora em radiano. 1 radiano, vamos encontrar o seu seno. O seno de 1 radiano vai ser 0,84. Olha só que maravilha. 0,84. Por que isso, pessoal? Se você assistiu a nossa videoaula sobre graus e radiano, você viu que 1 radiano é exatamente a medida do arco que tem o mesmo tamanho do nosso raio, né? Então, por exemplo, um arco aqui que tenha uma unidade, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, perceba que em graus, esse arco aqui, ele vai medir mais que 1 grau, né? A gente fazendo, se você fizer aí a transformação, 1 radiano, pessoal, 1 radiano vai dar aproximadamente 57 graus, tá ok? Então, por exemplo, 57 graus aqui, aí sim estaria flechando o 0,84. E perceba que até tem lógica, estamos aumentando aqui, o 0,84 vai estar entre o 0,5 e o 0,87, né? Então, 1 radiano, ele representa o ele representa, não é, 57 graus aqui, trabalhando, claro, o ângulo com grau, tá ok? Então perceba que os gráficos, eles vão ser os mesmos. Só que, se você quiser fazer um gráfico onde o domínio, que são os elementos que estão aqui, né, eles vão estar aqui. Se você trabalhar com grau, o interessante é trabalhar com pontos conhecidos, como, por exemplo, o 0, 30, 60, 90. Trabalhar com radiano também, o 0, né, o nosso π sobre 2 radiano, o nosso π radiano, tá ok? Então, esses números, então, perceba que esses números, tá ok? São diferentes na representação, só que os pontos serão os mesmos, tá ok? Vocês vão ver que o gráfico da função seno vai ser o mesmo, né? Vai ser aquela curva que já vamos trabalhar com o gráfico da função. Eu trouxe essa videoaula aqui apenas para entendermos, né, o significado das funções trigonométricas.
a gente vai ter elementos no domínio e elementos no contradomínio. Lembrando, pessoal, outra coisa interessantíssima, que esses pontos aqui que são flechados, tá ok? Esses pontos que são flechados, chamamos de imagem. Então, os números que estão aqui são os domínios. Perceba que qualquer número real pode entrar aqui, por isso que o nosso domínio é os números reais. Os números que são flechados chamamos de conjunto imagem, e a gente vai trabalhar em cada função, tá ok? Perceba que o conjunto imagem da função seno sempre vai estar variando, então sempre vai estar variando de menos 1 até 1 positivo, nunca vai passar daqui. Então o conjunto imagem, né, seria, então podemos até colocar aqui, reescrever da seguinte maneira, seria o conjunto fechado entre menos 1 e 1, ou seja, esses números que são flechados aqui vai variar de menos 1 a 1, tá ok? Ou seja, num conjunto, num contradomínio aqui, vai sobrar números. Por exemplo, se aqui tem todos os números reais e os flechados são apenas de menos 1 a 1, por exemplo, o 2, o 3, né, o 4 dessa função aqui estaria sobrando, pois eles não são flechados, né? Então, perceba que contradomínio é diferente de imagem, só lembrando, tá ok? O conjunto imagem são aqueles números que apenas foram flechados. Ok? Então, a partir de agora, você não vai ter medo mais das funções trigonométricas e vamos poder trabalhar com as funções separadamente. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!